Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui para a gente conversar sobre a cegueira deliberada, né? A minha pesquisa de monografia. E como eu comentei na primeira vez, eu gosto, né, de fazer o vídeo porque eu gosto muito da dialética, é algo que me ajuda muito a estudar. E aí eu vou dizendo e as ideias vêm surgindo, né? Eventualmente alguém de vocês podem me ajudar de alguma maneira, então eu gosto bastante de estudar dessa forma. A jurisprudência brasileira, né, o primeiro caso que aplicou a teoria da cegueira deliberada foi no caso do furto ao Banco Central do Ceará. E a jurisprudência brasileira se baseou no caso EUA versus GEUEL, certo? E é interessante porque essa teoria da cegueira deliberada, ela é muito controvertida, né? Não há, não há convergência, universalidade no que vem a ser cegueira deliberada, ainda mais a sua correlação com o elemento conhecimento, né? O knowledge. E é interessante porque esse caso, EUA versus GEL, ele conseguiu o entendimento do tribunal, do nono circuito federal de apelações lá dos Estados Unidos. Eles conseguiram deixar a teoria ainda mais confusa, certo? Porque eles reuniram elementos que não existiam, pelo menos explicitamente, expressamente, do júri, né, do julgamento de primeiro grau. Por quê? A instrução, né, foi nos termos mais ou menos assim: o réu tinha conhecimento, porque conhecimento significa, né, de maneira que ele sabia, fez de maneira intencional, voluntária. Ele tinha conhecimento. Caso ele não possuísse conhecimento, era porque ele evitou deliberadamente conhecer a verdade, né? Algo nesse sentido. Então, esse geralmente é o padrão, né? Era até então os padrões, se a gente pode dizer assim, da cegueira deliberada, certo? A, a presunção do conhecimento, né, pela questão da dúvida razoável, do homem razoável em circunstâncias semelhantes, né, é uma questão muito forte no direito deles, né? E lembrando que os casos geralmente são condutas voluntárias, né? Condutas reprováveis, materialidade, certo? Então tem tudo na mão ali, só falta conseguir demonstrar, né, a mens rea, como eles dizem, a mente maligna, né, tradução no sentido literal. O Jewell, né, foi condenado, né, no primeiro grau, e ele recorreu para o nono circuito de apelações. E ele estava dizendo que a lei, quando dizia knowledge, quando dizia conhecimento, ela estava querendo dizer conhecimento positivo, né? Conhecimento real de que o que ele estava conduzindo era drogas, né? E ele recorre nesse sentido. Inclusive, ele tinha pedido para que o juiz instruísse o júri nesses termos, mas foi recusado. Quando o nono circuito recebe essa, esse pedido, né, esse recurso, ele vai dizer que o juiz da instrução tinha razão, não havia erro, pelo menos nenhum erro grave, né, que exigisse reversão, porque o conhecimento, né, não é no sentido de conhecimento real, mas de uma alta probabilidade de conhecimento.
Aqui, o juiz traz um conceito do Código Penal Modelo, certo? Feito pelo instituto privado nos Estados Unidos, que entrou na jurisprudência norte-americana em casos anteriores. Então ele traz toda uma fundamentação dizendo que o conhecimento que a lei exige não é o conhecimento real, nem poderia ser, senão haveria uma defesa clara para traficantes, né? Há uma onda crescente de comércio de drogas nos Estados Unidos, então a ideia da lei, evidentemente, era evitar isso, era punir esses casos, certo? E é interessante porque em nenhum momento, pelo menos expressamente, contém o termo alta probabilidade ou alguma referência ao Código Penal Modelo, certo? E aí, o voto vencedor diz que não havia erro reversível, né? Poderia haver erro no sentido de que o juiz não deixou muito claro na instrução que o conceito de conhecimento do Código Penal Modelo ele tem um elemento objetivo e um elemento subjetivo, né? Então, o elemento objetivo é que conhecimento não é somente conhecimento real, né? É uma alta probabilidade que aquilo exista, que aconteça, né? E o elemento subjetivo, que é uma salvaguarda, entre aspas, para o réu, é que não vai ser considerado conhecimento se, além de haver aquela alta probabilidade, ele ter uma crença, né? Uma crença subjetiva de que aquele fato não existe, certo? Então, no caso GEL, ele recebe uma tarefa, né? Ele é incumbido de atravessar um carro da cidade no México, que ele está em Tijuana, para os Estados Unidos. Dentro desse carro contém drogas, ele verifica o carro, não consegue encontrá-las, e ele diz, olha, se eu não encontrei, a polícia também não vai encontrar. Mesmo ele suspeitando que pudesse haver algo de ilícito no interior do veículo. E aí, o juiz diz assim, né, olha, não ficou muito claro na instrução essa salvaguarda, esse elemento subjetivo. Mas só que como o réu não recorreu nesse sentido, né, e mesmo que tivesse recorrido, eu entendo que não seria um erro grave que exigisse reversão. Veja bem, como o réu poderia recorrer nesse sentido, né? Dizer, olha, o juiz, quando instruiu o júri, ele não fez menção ao elemento subjetivo do Código Penal Modelo, sendo que, salvo o melhor juízo, não havia nenhuma referência, nem nada que pudesse indicar uma expressão ali, nada que demonstrasse que o juiz tinha feito menção ou tivesse se valido do Código Penal Modelo, certo? Então, é algo assim surreal para nós, né, da Civil Law, porque eles recebem um recurso, né, os fatos alegados, recebe ali a defesa do réu dizendo, olha, é preciso um conhecimento positivo, e o juiz não instruiu dessa maneira, não ficou demonstrado que havia conhecimento positivo, e o nono circuito, o Tribunal de Apelação, ele traz elementos que não existiam na primeira fase, no primeiro grau, né? E baseado nisso, forma-se um precedente muito forte, né? Só que houve as divergências aumentaram muito depois desse caso. Tanto é que nos casos subsequentes eles vão limitando cada vez mais a aplicação do que ficou conhecido como Jewell Instructions, né? Instrução de Jewell. Por quê? Porque ficou uma coisa ali que ninguém entendia muito bem o que queria significar, né? O que significava aquele conhecimento da lei, certo? E é justamente desse caso, né, como eu disse antes, que a jurisprudência brasileira foi beber, foi se valer de um caso que trouxe muito mais controvérsia
deixou ainda mais obscuro o que se trataria cegueira deliberada, certo? Porque você não sabe, no caso em concreto, se o réu foi condenado por conhecimento positivo, se ele foi condenado por evasão deliberada de conhecimento, ou seja, ele não investigou a verdade, certo? Se ele foi condenado com base no Código Penal Modelo, que nem havia na instrução, né, pelo menos referência expressa, né? Então, assim, é algo que, assim, minimamente fere princípios basilares, né? Contraditório, efetivo, né? Como que você pode se defender de algo que você não sabe que existe, né? Que não está, não está ali ao seu alcance, né? E aquilo vai causar um prejuízo a você, e isso vem a posteriori, né? Sem nenhum, digamos assim, nenhum prendimento, né? Nenhuma restrição, né, do que pode ser decidido, né, porque foi uma decisão totalmente inovadora, né? Eles jungiram ali o conceito de alta probabilidade do Código Penal Modelo com a cegueira deliberada do direito comum, né? E aí você não sabe para onde vai, o que significa, o que é, certo? E aí a dissidência concordou, né, com a questão da alta probabilidade e tal, né? Aliás, ela se manifestou pela favorável à reversão e fez severas críticas à teoria da cegueira deliberada, né? Que os ingleses, né, os quais criaram a teoria, eles pareciam que não entendiam como conhecimento, e sim como aquele que se abstém de conhecer, né, para se valendo como um ardil para evitar a responsabilidade criminal, é como se tivesse a mesma culpabilidade. Por isso a questão da condenação, né, em base em knowledge. Ou seja, ele não tem conhecimento positivo, mas como ele evitou ter esse conhecimento para evitar uma responsabilização criminal, ele tem a mesma culpabilidade, né? Ele comenta que é muito interessante um comentário que ele faz, que a lei federal americana, ela exige que ele tenha conhecimento do que está transportando e intenção de distribuir, certo? Eles até, bem no início do julgamento, eles decidiram que não seria preciso, não seria necessário que o réu conhecesse especificamente qual a substância proibida que ele estava contrabandeando, né? Mas ele complementa, né, a dissidência em gel e diz assim, olha, mas como que ele pode ter intenção de distribuir algo que ele não sabe que existe, né? Então, ele trouxe essa ligação bem interessante, né? E também outro comentário muito interessante que ele fala assim, mesmo que a conduta em si seja muito reprovável e tenha a mesma culpabilidade, você não pode fazer que um não conhecimento, uma ausência de conhecimento, vire conhecimento por mera ficção, né? E na realidade é algo assim, bem peculiar, bem diferente, né? É algo bem perigoso, como diz Regis Prado e Luiz Roberto Gomes, né? Uma engenhoca estranha e perigosa. Por quê? O nono circuito ele trouxe elementos fora do conceito padrão, se a gente pode dizer assim, da cegueira deliberada, né? Eles inovaram ali, trazendo para dentro da cegueira o conceito também do Código Penal Modelo. E isso causou uma série de divergências, mas é incrível porque, ainda que essa decisão tenha sido muito criticada
né, ela tenha sido mitigada a cada julgamento posterior ali no nono circuito, ela se alastrou de uma maneira assim impressionante, né? Assim como a própria cegueira da common law. E inclusive anos mais tarde, esse julgamento de Gelwer em 76, salvo o melhor juízo, em 2005, 2007, tem o caso Heredia, né? EUA versus Heredia, em que eles vão decidir definitivamente, digamos assim, o que vai ser e o que não vai ser dessa instrução de Gelwer. E eles votam para que ela permaneça, ainda que aparando as arestas, a expressão que eles usam assim, tirando o mato que está em volta, né, para deixar algo mais claro, certo? Mas só que o sistema deles, eles têm uma base muito forte na dúvida razoável, que inclusive é uma questão constitucional, e essa dúvida razoável, ela está jungida ao homem razoável, certo? Então, quando o julgador, seja o júri, seja o juiz, ele vai fazer uma análise do caso concreto, ele está pensando no que o homem razoável faria naquela circunstância, certo? E a intensidade disso é muito grande, entendeu? Porque ali, nos casos que a gente analisou, é desprezado totalmente o réu em si, o subjetivo dele, a pessoa dele. Ele na verdade, ele vai cumprir a pena, né? Mas só que a análise é feita com base nesse homem fictício, nesse homem razoável. E como eu disse, né, no vídeo anterior, é muito forte isso porque esse conceito de homem razoável ele está lastrado por toda a sociedade. Doutrina, jurisprudência e pessoas comuns que não sejam do direito, eles invariavelmente têm conceitos semelhantes do que vem a ser esse homem razoável, né? Então, trazendo para nós aqui, é uma coisa muito estranha, muito esquisita e que não cabe dentro da nossa ciência do direito penal, se a gente levar em consideração um conceito analítico de crime, né? O crime é fato típico, jurídico e culpável. Se você analisar, por exemplo, a jurisprudência aplica a cegueira deliberada como um demonstrativo de dolo eventual, né? Em realidade, eles querem pegar uma situação que poderia faticamente se tratar de culpa e levar para dolo eventual. Essa é mais ou menos a ideia, pelo menos do que se pratica, né? Só que se você analisar cegueira, ela não tem compatibilidade com a teoria finalista, certo? Né? Vontade reitora, a finalidade do agente, né? Ele tem um fim, um objetivo, e ele coloca em marcha os processos causais para atingir aquele fim, né? Então, cegueira não combina com a teoria finalista, certo? Então, de pronto, você descarta o dolo natural, e alguns falam em dolo que daria para aplicar no dolo normativo, aquele dolo que está dentro da culpabilidade, certo? Sem querer entrar no mérito para não estender muito, em realidade a gente entende que essa discussão ela não abrange, ela não foca no que deveria realmente focar. Vou dar um exemplo para clarear. Você imagina que, como foi o caso de Heredia, ela sai de uma cidade no México também para atravessar a fronteira com a família, né? Então ela vai começar a dirigir o veículo, está a mãe, a tia, os filhos, e ela começa a suspeitar das coisas. Ela sente um cheiro de amaciante muito forte, né? Que geralmente os traficantes se utilizam para mascarar o cheiro das drogas. Ela vê a mãe com uma grande quantidade de dinheiro, sendo que ela estava desempregada na época. A mãe e a tia aparentemente estão muito nervosas, fumam o tempo todo e tal.
e que ela vai ligando os pontos enquanto está dirigindo, né? Quando ela passa por determinado momento da estrada, ela chega à conclusão que ela pode estar envolvida numa ação criminosa. Então, objetivamente falando, ela está cometendo o delito de contrabando de drogas, ainda que ela esteja ainda em território do México, né? Que ali a jurisdição americana não a alcança. Mas ela está ali objetivamente praticando um delito. No meio da execução objetiva desse delito, ela suspeita que pode estar envolvida em uma ação criminosa, certo? Só que ela não vai a fundo para confirmar ou não as suas suspeitas. Ela não encosta o carro no acostamento para verificar se havia drogas ou não no porta-malas, né? E posteriormente ela alega que aquilo seria muito perigoso, né? Que ela estava com as crianças, ela estava numa situação ali insalubre. E aí ela preferiu continuar e inevitavelmente foi parada pela polícia no controle de fronteira e foi presa, né? Então você veja bem, a análise da cegueira deliberada e tudo que possa vir unida a isso é uma análise em que ela, quando teve suspeitas, ela se omitiu de investigar, de confirmar ou não essas suspeitas, certo? Só que o que a gente deveria querer saber? Ora, ela objetivamente estava praticando o delito de contrabando desde o início da sua viagem até nesse momento em que ela suspeitou, certo? O que eu deveria querer saber é qual foi o ânimos dela ao transportar objetivamente essa droga depois dessa suspeita, certo? Eu deveria querer saber qual foi o ânimos que ela teve durante esse trajeto ao transportar essas drogas. Olha, a ação que ela praticava objetivamente encontrava eco com o seu subjetivo, certo? Ela tinha conhecimento de que havia drogas no veículo e ela estava praticando uma conduta intencional, né? Usando os termos aí americanos. Entende qual que seria a análise central da questão? Eles analisam uma questão secundária. Olha, ela não investigou. Uma pessoa razoável, em circunstâncias semelhantes, além de uma dúvida razoável, ela ia confirmar. E confirmando, ela poderia impedir a consumação do delito. Mas ela não fez isso. Se ela não fez isso, quer dizer que ela tinha conhecimento. Então eu pego uma conduta que pode ser omissiva, que na realidade não há previsão legal para essa questão omissiva, né? Porque nessa questão omissiva, nessa conduta omissiva, seria negligência se houvesse previsão legal, mas não há, certo? Mas com base nessa omissão, eles dão um rebote aqui, né? Eles rebatem isso como se isso fosse indicador de conhecimento. Tanto é que o julgamento de Herédia foi por duas oportunidades, 2005 e 2007. Em 2005, o voto vencedor, né, o voto que saiu vencedor ela para reversão. Em 2007, o voto vencedor foi pela mantença da condenação e o voto desse juiz que fez a opinião da corte foi justamente na visão dele era o seguinte: havia evidências esmagadoras de que ela tinha conhecimento o tempo todo, certo? Ela tinha conhecimento o tempo todo. Ela omitiu, né, deliberadamente, como um ardil, um artifício para evitar a responsabilidade criminal, ou, na verdade, ele entende que nem precisaria ter esse motivo. Ela objetivamente evitou conhecer, na verdade, para ele, ela sabia. Então, fica uma coisa assim, duvidosa. Ela sabia ou não sabia, né? Ela se omitiu, pelo fato dela se omitir, que ela sabia, ou ela sabia e se omitiu por alguma razão, né? Enfim, é uma coisa bem controvertida mesmo.
Mas só que, o que acontece? Eu não preciso, na minha humilde opinião, eu não preciso verificar se a cegueira pode ser aplicada ou não, se tem compatibilidade ou não com dolo natural, dolo normativo, né? Em que pese a gente esmiúce isso no na nossa pesquisa, o que eu preciso analisar é que cegueira, ela não analisa o ponto central que deveria ser analisado. Ah, e outra, a utilidade dela não é em sentido material, porque tanto lá como aqui não tem previsão de cegueira como elemento subjetivo, certo? Na realidade, a utilidade que ela tem, e ela foi abraçada por alguns países da civil law com muita euforia, porque ela mitiga o ônus da prova. Porque quando eu falo em cegueira, eu trago uma presunção de culpabilidade que eu não vou querer provar, entendeu? Toda vez que vem essa cegueira, quando se fala em cegueira, não se tem preocupação em provar. Até porque se fosse provar essa conduta omissiva, isso aumentaria, né, faticamente, aumentaria o ônus da prova. Porque além de eu ter que provar se ela tinha dolo ou não, eu tenho que provar que ela se omitiu, entendeu? Como que eu vou provar uma conduta negativa, sendo que muitas vezes é muito difícil provar até a conduta positiva, entendeu? Então, assim, faticamente, é algo assim surreal, sabe? É um tiro que sai pela culatra, porque eu quero me valer de uma presunção para mitigar o meu dever de provar. Porque quando eu falo em cegueira, ela traz uma carga ali de presunção de culpabilidade. Olha, toda vez que eu falo em cegueira, eu falo, o cara tá com algum ardil, tá falando que não sabia só para se valer disso, né? Para se excusar de uma responsabilidade, né? Ele tá ali dando uma João sem braço, como nós dizemos ali popularmente, né? Então, a acusação se vale da cegueira nos casos que a gente analisou nesse sentido, certo? Porque ela vem como uma presunção, mitigando, e ela está, em realidade, invertendo artificialmente o ônus da prova. Porque não é mais a acusação que vai ter que provar que ela tinha dolo ou não. Por quê? Porque a cegueira traz uma presunção, fala, ó, é dolo eventual, entendeu? Se ela não conhecia, é porque ela não quis saber, né? Então, todos esses meandros ali é de presunção de culpabilidade, mitigação do ônus da prova, inversão artificial do ônus da prova, né? Ainda que se fale, por exemplo, é uma presunção de dolo, não há compatibilidade, né? Nós concluímos na pesquisa entre cegueira e dolo, mas só que, ainda que faticamente em alguns casos possa se entender que ali está aplicando a cegueira com uma presunção de dolo, na realidade, a, a estratégia ali é valer da cegueira como um artifício para mitigação do ônus da prova. Por quê? Porque eu vou dizer, olha, dolo eventual via cegueira deliberada, né? Como se a cegueira deliberada expandisse esse raio de atuação o raio de incidência, melhor dizendo, do dolo eventual, que abarcasse aquela situação que muitas das vezes pode ser demonstrada tranquilamente pelo dolo eventual sem nenhuma necessidade de aplicação da teoria estrangeira, né? Inclusive é interessante porque o próprio dolo eventual, em muitos casos, ele pode resolver tranquilamente. Por quê? Por incrível que pareça, ele é muito mais amplo que a cegueira deliberada. A cegueira deliberada dá o precedente do caso Jewell, ele traz a questão da alta probabilidade, certo? E o dolo eventual não se exige uma alta probabilidade, entendeu? Então, acaba sendo, né, como a gente diz na pesquisa, uma cama de precústuro, né? Que ele quer esticar daqui, puxa dali, tenta fazer um malabarismo ali para se valer dessas artimanhas, só que acaba, né,
acaba não sendo assim algo muito eloquente. Beleza, pessoal? É uma tese bem comprida, né? A gente não consegue fazer conversas aí menores, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiquei pensando depois que eu deveria ter focado nesse caso, né? Talvez não precisasse ter feito 2 vídeos, somente um, falando só desse caso. Mas enfim, beleza? Obrigado aí, boa noite a todos. E a pesquisa continua, se vocês tiverem alguma contribuição, né? Inclusive agradecer ao colega William, porque no primeiro vídeo eu estava pronunciando o conhecimento como se fosse knowledge, né? E aí depois ele viu o vídeo e comentou comigo que não se fala knowledge, se fala knowledge, né? Já até brinquei com ele, falei, camarada não fala direito português, quer se meter a falar em inglês, né? Mas tem alguns termos que eu preciso tentar falar na língua estrangeira para situar melhor a pesquisa, né? Pelo menos essa parte estrangeira. E agradeço a contribuição do colega aí. Beleza, galera? Boa noite a todos. Até mais.